aumento do número de casos de sequestro internacional de menores tem preocupado a justiça brasileira. No fórum de hoje vamos saber por quê e o que tem sido feito para combater esse tipo de problema. Para discutir o assunto, recebemos a desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Mônica Cifuentes, e Natália Martins, advogada do Departamento Internacional da Advocacia Geral da União. Antes de iniciarmos a entrevista, nós vamos acompanhar uma reportagem. A esperança desta mãe em ter de volta a filha de 12 anos está depositada na justiça brasileira. Segundo ela, deixou a Alemanha e veio para o Brasil com a filha, depois de denunciar sem sucesso à polícia e justiça alemãs o ex-marido que se tornou descontrolado e agressivo. Mas, ao chegar aqui, a fuga foi qualificada como sequestro internacional de menor. E Eliana perdeu a guarda da própria filha, que precisa de cuidados, porque é portadora da síndrome de Down. A menina estava em risco. É uma coisa difícil de entender como alguém classifica aquilo que eu fiz, que era uma ação de salvamento, como sequestro internacional. Eliana agora tenta provar que apenas protegeu a filha do pior e que a menina não quer ficar na Alemanha com o pai porque tem sofrido. O que a mãe sentiu em 2 telefonemas? Bem, o segundo contato foi ainda mais desesperador. Foi no dia 26 de fevereiro, ela devia estar atenta ao telefone porque era aniversário dela. E eu consegui falar com a menina. Foi um contato muito difícil, a pequena chorou muito no telefone, muitíssimo. Isso para o coração de uma mãe é a morte. Bom, desembargadora, quando a gente fala sobre sequestro internacional de menores, a gente não está falando de uma quadrilha que vai levar a criança para fora, não é nada disso, né? Para a justiça, o que é esse tipo de sequestro? Na realidade, esse termo sequestro ele é impróprio. Isso, o que aconteceu foi que a tradução, vamos dizer assim, da convenção, ela foi feita de forma inadequada para o português brasileiro. Porque esse sequestro, ele representa uma subtração ou uma retenção ilícita de menor no território nacional ou em outro país pelos pais da criança. Tanto é que a Convenção trata dos aspectos civis do sequestro internacional de menores. Então, na realidade, ela é uma subtração de menor feita em outro país, um país estrangeiro, pelos próprios pais. Não se trata de crime, portanto. Doutora Natália, esses casos têm aumentado, tem sido visto assim? Sim, a gente tem percebido um aumento na advocacia geral, quando o caso é remetido pela autoridade central brasileira, ela recebe um pedido de cooperação jurídica que vem de um estado estrangeiro, pedindo a restituição de crianças ou assegurar o direito de visita. Essa convenção da Haia também, além da restituição, ela busca assegurar o direito de visitas de uma criança a qualquer dos genitores ou parentes que tenham esse direito, mas que ele não esteja sendo cumprido. O que a gente tem notado é nos casos que a gente recebe na Advocacia Geral da União, esse número tem aumentado muito. A gente consegue vislumbrar um aumento assim, exponencial do número de casos em relação aos anos. E tem sim aumentado bastante, principalmente depois da repercussão no final de 2009, em 2009, do caso Goldman. A gente vê um aumento muito o que a gente acredita que é tanto um aumento das discussões de fluxo migratório. Então, a gente vê o retorno de muitos brasileiros acompanhados dessas crianças dos países desenvolvidos de volta. Então, você vê migrantes brasileiros que estavam na Europa retornando para o Brasil, dos Estados Unidos retornando para o Brasil. E a gente também acredita que tenha ocorrido com a repercussão na mídia desses casos de sequestro internacional, que isso tenha repercutido na conscientização das pessoas de que esse tipo de conduta não é adequada e tem que ser combatida. Desembargadora, a senhora considera que pode existir mais algum motivo, além desses que a doutora Natália falou? Não, a doutora Natália pontuou muito bem, e eu só gostaria de acrescentar que nós estamos passando por um fenômeno, né, vulgarmente conhecido como fenômeno da globalização, que tem facilitado esse trânsito de pessoas. Portanto, as pessoas se conhecem estrangeiros, vão para fora, vão morar fora, né? E isso, obviamente, constitui suas famílias e
as rupturas que existem entre os casais ocasionam isso. Às vezes, por medo da justiça local, por medo de qualquer retaliação, a mãe ou o pai pega as crianças e volta para o seu país de origem. Agora, nos últimos anos, especialmente, em face, por exemplo, a Europa, né, está vivendo notoriamente uma crise econômica, financeira muito grande. Então, vários brasileiros que foram para Portugal e Espanha estão retornando com os filhos. Muitas vezes retornam sozinhos, deixam o seu cônjuge lá no outro país. Então, tem aumentado muito a expectativa hoje do Itamaraty, é que um número cada vez maior de brasileiros retorne ao país e, obviamente, eles trazem consigo esses problemas, os problemas não resolvidos da sua própria relação familiar que ficou lá no país de origem. Só para a gente deixar claro, qual o tribunal que é competente para resolver esse tipo de caso? O Superior Tribunal de Justiça já decidiu. No início havia uma dúvida, né, doutora Natália, sobre quem seria o juiz competente, mas o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é o juiz federal o competente para analisar esses casos, considerando a presença da União no processo, presença essa decorrente do fato de que a União está defendendo o Estado brasileiro, que é signatário dessa convenção internacional. Então, na realidade, nós estamos defendendo, a União Federal está defendendo o cumprimento do tratado que o Brasil assinou, né? Então, por isso, a competência do juiz federal, da Justiça Federal e no caso, do nosso Tribunal Regional Federal aqui da Primeira Região. Doutora Natália, a desembargadora falou sobre a convenção. Que convenção é essa? Por que ela é tão importante? Como é que ela funciona? Os objetivos da convenção são prevenir e reprimir a subtração internacional de crianças. A subtração internacional de crianças é a transferência ou a retenção ilícita de uma criança em país diferente daquele em que ela tinha sua residência habitual. Residência habitual entendida como o local onde a criança detinha os seus laços afetivos, culturais, onde ela estava inserida e ambientada antes da sua transferência. Também, como já apontado pela doutora Mônica, a Convenção olha para os aspectos civis e não para os aspectos penais do tema, e ela foi elaborada no seio da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado no final da década de 70. Ela foi concluída em 1980. O Brasil aderiu no ano de 2000 pelo Decreto 3413 e passou a vigorar em 1º de janeiro de 2003. Desde então, foi designada uma autoridade central para receber, no âmbito do Poder Executivo, que recebe os pedidos de cooperação internacional que são tramitados de outros países. Normalmente, o caso mais comum dois genitores são casados, têm uma criança, ou não são casados, vivem em união estável. Fato é que um deles vem, no caso, para o Brasil, ou vem com autorização para passar um período de férias, fim desse período de autorização não retorna para o país de origem, ou acaba saindo sem autorização. O genitor é abandonado lá no país de origem, entra em contato com a autoridade central do país dele, que, por sua vez, remete o pedido para a nossa autoridade central, que hoje é a Autoridade Central Administrativa Federal, que está dentro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Recebido esse pedido, é feita toda a tramitação do caso na autoridade central e depois, admitido o caso pela autoridade central, é remetido para a Advocacia Geral da União, que é a representante judicial e extrajudicial da União, que para ingressar com a demanda judicial de busca e apreensão dessa criança perante o juiz federal e, de acordo com o Código de Processo Civil, no foro do domicílio do réu, que no caso é o genitor, normalmente o genitor, que está mantendo a criança fora do seu país de origem. Desembargadora, na Justiça, como é que tem chegado esses casos? São muitos os casos? A senhora tem um número? Não, esses são casos, são relativamente poucos. Em face do número de processos que o juiz federal hoje em dia tem que processar, né, tem que agir, são casos pequenos. Por exemplo, aqui no âmbito nosso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que são 14 estados da federação, nós temos pouco mais de 20 casos. Mas são casos que demandam uma análise muito cuidadosa do juiz, porque envolvem um conflito familiar muito grande. Então, o juiz federal, normalmente, ele não tem formação, não está preparado, muitas vezes, para julgar casos de família, que envolvem, no fundo, um direito familiar, né, que
o juiz federal ele tem uma formação para julgar outros tipos de caso. Né? Então, essa competência nos chega através dessa Convenção de 1980 para analisar esse tratado que o Brasil assinou, mas, no fundo, você não deixa de ter nas mãos um conflito familiar. Embora a Convenção te proíba o juiz de decidir sobre o fundo do direito, que é exatamente o direito de guarda, o direito de alimentos e etc., mas o juiz federal ele tem de tratar desses assuntos. Então, é um trabalho que tem de ser feito com muita sensibilidade, muita dedicação e muitas horas de estudo. O juiz tem de saber como está a jurisprudência internacional nesses casos, o que os outros juízes têm decidido a respeito. Então, exige uma preparação maior do juiz. Portanto, embora sejam poucos casos, eles exigem uma dedicação maior. E um outro ponto que decorre disso, ou melhor, que também está relacionado a isso, é a questão da celeridade. Porque a convenção, ela tem um propósito de ser resolvida rapidamente. A própria convenção estabelece o prazo de 6 semanas para a resolução. Nós ainda não chegamos a esse ponto, mas é importante que o juiz decida rápido, porque, caso contrário, a criança vai criando vínculos no novo país, vai criando relações de afeto, o que torna cada vez mais difícil o seu retorno ao país de origem. Quanto mais ela se ambienta, mais vai ficando difícil você retornar, tirar a criança desse ambiente e retorná-la para o seu país de origem. Então, esses dois pontos, né, preparação do juiz e a necessidade de ser uma decisão célere, rápida, que atenda aos interesses da criança, é que fazem com que esses casos para nós sejam muito especiais. Doutora Mônica, doutora Natália, nós vamos fazer uma pausa agora, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos a conversar sobre o sequestro internacional de menores. Não saia daí. Estamos de volta ao fórum que hoje discute o sequestro internacional de menores. Doutora Natália, como é que a Convenção da Haia trata a guarda de menores? Bom, a Convenção da Haia é explícita em tentar afastar quaisquer discussões relacionadas ao fundo do direito de guarda. Então, tem um artigo na Convenção, a ideia é o combate à subtração internacional de crianças para que a criança seja retornada ao local de residência habitual, ao entendimento que foi amadurecido durante a elaboração da Convenção, de que o juiz natural, o juiz dotado de maior, eu não diria capacidade, mas de maior conhecimento do ambiente onde a criança está inserida, é o juiz do local de residência habitual, é o juiz do local da onde ela saiu, da onde ela estava ambientada e integrada. O que acontece? No país de refúgio, o país para onde ela foi levada, o juiz deve-se garantir que essas discussões de guarda não sejam retomadas. Então, a ideia é, quando a gente pede a restituição da criança do Brasil de volta para Portugal, para a Espanha ou para qualquer outro país, a gente está garantindo que as discussões de direito de guarda podem e talvez devam ser retomadas no local de residência habitual. Aqui não é o local adequado. Então, aqui a gente, na Advocacia Geral, entende que falta jurisdição ou faltaria competência, num sentido mais técnico, para o juiz brasileiro de discutir questões relacionadas à guarda. A gente está diante de um caso que está no direito de família junto com a cooperação jurídica internacional. Então, necessariamente, as questões se perpassam. Mas a própria Convenção tenta impedir que no estado de refúgio se discutam essas questões de direito de guarda. Então, a ideia não é decidir com quem a criança vai ficar. A ideia é restituir a criança para o local de origem. Já existem mecanismos para o retorno seguro da criança e do sequestrador, para lá ele discutir perante o juiz natural, perante o juiz que tem atribuição para discutir a guarda, visitas, responsabilidade familiar e, eventualmente, até conseguir, convencendo o juiz alemão, convencendo o juiz francês de que a criança vai estar melhor no Brasil, ela conseguir, ou ele, trazer a criança para o Brasil, só que com autorização.
A ideia, e aí o escopo preventivo da convenção, a ideia é que se existe uma criança inserida num ambiente sociocultural, inserida num país, qualquer remoção com caráter de definitividade passe pelo acordo entre os genitores, que seria o ideal, se não for possível, pelo crivo do Poder Judiciário local. E aí, trazendo a criança para cá com autorização, seja do outro genitor, seja do Poder Judiciário, a gente não vai falar em sequestro internacional, a gente vai falar em remoção absolutamente ilícita, que leve em consideração o bem-estar da criança. Desembargadora, eu gostaria que a senhora falasse sobre o trabalho da juíza de enlace e também, na sequência, como a Justiça tem combatido esse problema, a subtração das crianças. Eu gostaria até, Alexandre, de explorar um pouco mais esse ponto que a doutora Natália se referiu sobre a questão do direito de guarda. Porque essa convenção, eu acho que ela ainda é mal compreendida, porque muitas vezes, isso até os próprios juízes federais, os operadores do direito, têm dificuldades em compreender que o que se está decidindo nesse caso não é se a criança, o menor, ele deve ficar com o pai ou com a mãe. O que se decide é qual o juiz competente para analisar esse caso. Porque, então, se o juiz federal considerar que, no caso, é o juiz do estrangeiro, o juiz dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Espanha, que tem a competência para decidir, então ele manda restituir a criança ao seu estado de origem. Se ele, ao contrário, decidir que a residência habitual, como disse a doutora Natália, é o Brasil, e, portanto, aqui deve ser decidida a demanda, o que ele faz? Ele diz que não cabe a restituição e o processo, então, vai continuar nas varas de família, ou vai ser instaurado nas varas de família, para que a vara de família no Brasil decida com quem vai ficar a guarda. Há uma confusão muito grande, porque a convenção, na realidade, ela é uma convenção processual. Ela não é uma convenção de direito de família, ela somente decide qual é o juiz competente para analisar o caso. E qual que é o meu papel, então, nessa história? Bom, desde 2006 eu fui designada como juíza de ligação, juíza de enlace, para a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado com os juízes brasileiros. Fomos designados, eu e o meu colega Jorge Mauric, que hoje é desembargador lá no Tribunal Federal da 4ª Região, para fazer esse link, fazer esse apoio aos juízes federais no sentido de esclarecer como a convenção funciona. É uma convenção que está funcionando no Brasil há relativamente pouco tempo, menos de 10 anos, né? Fornecendo jurisprudência, às vezes fazendo um contato com a autoridade central brasileira, que funciona junto à Secretaria de Direitos Humanos, né? Fazendo um contato, obtendo maiores informações sobre o caso, ou muitas vezes, o que tem sido muito frequente, fazendo um contato até com o juiz estrangeiro, para saber como é que está a situação no país de origem e transmitir essas informações para o juiz brasileiro. Então, nós temos esse trabalho assim, que é bastante dinâmico e que tem dado muito resultado, até mesmo no esclarecimento dos juízes sobre como nós não entramos no mérito, nós nunca falamos para o juiz o que é certo, o que é errado, porque isso seria uma intromissão indevida na função jurisdicional. Mas nós simplesmente fornecemos ao juiz esse material para que ele, então, possa, segundo o seu livre convencimento, decidir qual que é o melhor caminho para a criança. Doutora Natália, o que tem sido feito na prática hoje no Brasil para combater esse problema, a subtração das crianças? Bom, além da designação da autoridade central como receptora dos pedidos de cooperação jurídica internacional, a gente tem tido, dentro do Poder Executivo, a gente tem tido algumas iniciativas conjuntas da Secretaria de Direitos Humanos, junto com a Advocacia Geral da União, o Ministério das Relações Exteriores e até a Secretaria de Política de Mulheres. Porque muitas dessas situações, além de esbarrar em direitos de famílias, pode esbarrar em questões como violência doméstica, que motivaram a saída do genitor do estado de origem. A gente tem, a Advocacia Geral da União tem, e está disponível no nosso site, uma cartilha de subtração internacional de crianças, e é aberta, ou pode ser acessada por qualquer pessoa, e que a gente tentou de uma forma bastante didática
explicar o problema, explicar a convenção e orientar a população em geral de como se conduzir ou a quem procurar, porque é uma situação que abala muito as pessoas e toda ajuda é bem-vinda, né? A autoridade central está inserida na Secretaria de Direitos Humanos, então a preocupação do poder executivo como um todo é pelo atendimento do melhor interesse da criança. A ideia da União defendendo esses casos não é uma ideia de defesa do genitor abandonado. A gente está defendendo o bom cumprimento da convenção, a convenção é essa que o Brasil se obrigou a cumprir. Então, a atuação do juiz de ligação é muito importante para a gente, na medida em que a nossa autoridade central, detectando um caso que está um pouco truncado ou um pouco demorado, entra em contato com os juízes de ligação, pede um contato do juiz de ligação com o juiz da causa, também tem esse contato com os juízes estrangeiros. Então, o Poder Executivo como um todo e o Judiciário também, por óbvio aqui falando em nome do poder da doutora Mônica, a que ela pertence, mas temos um trabalho muito junto, existia um grupo de trabalho no âmbito do STF, está se pensando na retomada de um grupo de trabalho no âmbito do Executivo, que também inclua juízes de ligação, Defensoria Pública da União. A ideia é encontrar as soluções que melhor atendam ao interesse da criança, porque a gente sabe que esses casos são muito delicados e que, infelizmente, não há vencedores. Restituída ou não restituída, a criança vai sofrer pela eventual distância de um dos genitores. Então, a preocupação da União, a preocupação do Estado brasileiro como um todo, aí incluído todos os poderes, de atingir a solução menos traumática, a solução que possa minimizar um pouco o sofrimento todo que uma criança nessa situação acaba sofrendo. Eu posso fazer uma observação que eu achei muito interessante, essa fala da doutora Natália, sobre essa questão do trabalho em conjunto dos órgãos que participam da operacionalização dessa convenção. Isso é extremamente importante. Todas as vezes que se trata de um sequestro internacional de crianças, vamos dizer assim, né, vamos usar o termo da convenção, nós estamos diante de um conflito familiar potencial ou então já instaurado. Quer dizer, é uma situação dramática. São sempre situações limites, situação em que as pessoas estão assim, no limite da sua energia, no limite da sua força, etc. Então, o que nós, né, como representantes desses poderes, temos feito, temos trabalhado no sentido da conciliação? Evitar que essas ações cheguem ao judiciário, que seja fornecida a essas pessoas, sejam fornecidos instrumentos para que se componham antes de ingressar no judiciário, porque nós sabemos o custo que é uma ação judicial, os traumas que causa, intimações, e aquilo tudo acaba conspirando contra o interesse da criança, porque a criança fica no meio de uma batalha que não é salutar, como disse a doutora Natália, para nenhum lado, não é salutar nem para o pai, nem para a mãe, e muito menos para a criança. Então, nós temos trabalhado para que essas questões sejam resolvidas por meio de conciliação. Temos dado muita ênfase nisso, inclusive a Autoridade Central Brasileira tem atuado nesse papel, a Advocacia da União, inclusive até agora fizeram um acordo muito bom em Florianópolis, num caso em Florianópolis, que houve uma participação belíssima. O caso, inclusive, já estava ajuizado, estava perante o juiz, mas os advogados da União compareceram, juntamente com psicólogos, não foi, doutora Natália? Fizeram uma composição e chegaram a uma solução tão amigável que os pais saíram satisfeitos depois daquela audiência. Olha que beleza, né? Esses conflitos de família, isso já é provado, né? Que quando eles se resolvem no âmbito da conciliação, os resultados traumáticos para todos, principalmente para a criança, são muito menores. Ok. O programa termina aqui. Muito obrigado pela participação da desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Mônica Cifuentes, e também da Natália Martins, advogada do Departamento Internacional da AGU.
Você que nos acompanha pode enviar sugestões para o programa. O endereço eletrônico é o forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum. Até lá.